Na oportunidade do dia de hoje, nos alimentamos espiritualmente de novas energias que são distribuídas somente no dia do domingo, da realização desse trabalho. É um trabalho espiritual. Por quê? Porque há uma atividade produtiva que nos beneficia com seus resultados. Então, há uma atividade favorável aos nossos espíritos nesse dia de hoje. E dentro da compreensão que nos é ofertada nesse dia de hoje, devemos pensar numa instrução que Deus Pai Todo-Poderoso nos passa. E assim tivemos a oportunidade de participar, de verificar e também de aprender. Deus Pai Todo-Poderoso, do alto das suas plataformas espirituais, junto com seus grandiosos mentores, que são nossos mestres, verificando as multidões que pediam-lhe orientações, porque não somente nós aqui na Terra desejamos evoluir, há espíritos que também desejam evoluir, há outras camadas espirituais que também desejam evoluir. Mas o que é a evolução de um espírito? A evolução de um espírito é a saída de um pedestal inferior para um pedestal imediatamente superior. É a mudança de uma posição inferior para uma posição melhor classificada, para uma posição superior. É uma lapidação. E vendo que todos buscam as suas respostas, passava então a orientação. E ele falava às multidões que ele via todo o povo ali ligado às suas mentes em busca de respostas para que possam encontrar melhor energia, melhor posição espiritual, porque tendo melhor posição espiritual você tem melhor proteção, tem maior luz. E quando você tem maior luz, você sofre menos, porque a luz te traz compreensão, te traz raciocínio, te traz a inteligência, te traz a percepção e afasta de você aquilo que é negativo. Aqueles que estão menos cobertos pela luz sofrem mais, porque são mais acessíveis às correntes negativas, sofrem mais pressões que vêm das camadas mais inferiores. Então o sofrimento é maior para aqueles que evoluíram menos. E assim ele passa a orientação àqueles que desejam evoluir. Pois vejam, nessa orientação percebemos 3 posições a serem notadas. O ponto de vista da espiritualidade maior, em relação àqueles que desejam evoluir. O ponto de vista daqueles que acham que já estão evoluindo. E o ponto de vista daqueles que estão ainda em seus pontos de partida. Deus Pai Todo-Poderoso nos vê como espíritos. E o importante para nós, na visão dele, é que você se ligue à energia da luz, que você tenha a densidade espiritual leve, que tenha a consciência desimpregnada e alcance maior altitude no nível vibracional da luz. E assim ele possa te alcançar mais, ele possa se aproximar mais de você. Isso é o importante no ponto de vista dele. No ponto de vista dos espíritos que se acham já prontos, os espíritos acham que já caminharam o suficiente, que já estão fazendo o certo, e que o pouco que fazem já é o certo o suficiente para que mereçam melhores condições. E aí ele explica que você evoluiu do ponto anterior, mas ainda carrega bagagens. Solte as suas bagagens para que você possa me alcançar. E você se pergunta, e os espíritos então se perguntam, mas Senhor, qual é a bagagem que eu estou carregando? É aquilo que está impregnado dentro do seu corpo espiritual, aquilo que está impregnado em sua consciência. Você não consegue identificar, mas essas coisas que pesam como bagagens em seu espírito, é exatamente a carga que você arrasta. E ela se manifesta em você e você pode identificá-la pelas suas atitudes. E assim vamos fazer o nosso próprio teste. Qual a sua resposta quando alguém lhe causa uma atitude negativa, lhe provoca o negativo com alguma palavra, alguma agressão, alguma postura agressiva ou indevida?
A sua reação é de orgulho ferido? A sua reação é de contra-atacar, de ferir mais para se sentir vitorioso? Qual a sua atitude? E ali então você identifica que você tem um poder agressivo dentro de você, que você tem um orgulho grandioso, que você tem um egoísmo, que você não sabe perdoar, porque perdoar é não considerar o negativo que foi atirado em você, mas esquivar-se dele com o perdão. Mas se sua atitude foi inferior, então você vê que dentro de você ainda tem uma bagagem negativa. Você tem oportunidade em sua vida de seus negócios materiais, mas em seus negócios materiais você vê várias pessoas disputando várias situações. Todos desejam estar melhor, mas aí você tem a oportunidade de estar numa situação em que você pode ter e dividir, mas você faz a opção: não, eu tenho, eu mereço, é só meu. Aí você vê então que você tem uma carga, um volume, uma bagagem perigosa do egoísmo, que pesa em seu corpo espiritual. Porque no mundo evoluído se vive para o coletivo, e você vive para o seu bem-estar próprio. Então você tem uma bagagem pesada também em seu corpo espiritual. Você vê as pessoas do seu convívio, todas com necessidades, pois todos nós temos necessidades. Necessidades materiais, necessidades de afeto, necessidades de receber um sorriso, necessidades de sermos bem tratados, necessidade de sermos tratados com dignidade, também com bondade. Mas aí você, achando que não precisa e que está em posição superior, você fecha os olhos para aqueles que estão ao seu lado. Você fecha o seu semblante para aqueles que estão ao seu lado e consideram, são de menos importância, não são importantes para mim, não é do meu interesse. Que diferença me faz? Então a indiferença que você ofertou ao outro está no pouco amor que você carrega, e onde falta amor, sobra o contrário, o egoísmo, a frieza, a maldade, a indiferença. E assim, você identifica as cargas que você carrega dentro de você, que pesa o seu ser espiritual, que pesa a sua consciência. Aí Deus Pai Todo-Poderoso então vê nessa multidão que não consegue identificar as cargas que carregam dentro de si. Falamos para vocês então do segundo ponto e vamos ao terceiro ponto, que são aqueles, por exemplo, que estão encarnados, mas que têm a divisão dos seus interesses entre a assistência de Deus e os interesses do seu mundo material. Não tem tempo para Deus, e Deus é importante para protegê-los, para não deixar acontecer coisas ruins, mas não é importante para participar das alegrias que você tem no mundo material. Deus é importante para não deixar que nada de ruim te alcance e que te favoreça na sua vida, mas não é importante quando você não está precisando de uma assistência imediata. Por quê? Porque o seu interesse está naquelas coisas que você deseja para o seu bem-estar material. Aí você identificou os 3 pontos de vista e as 3 colocações que existem para a evolução de um espírito: o ponto de vista de Deus, o ponto de vista dos intermediários e o ponto de vista dos materializados. E assim, você se identifica dentro desse ponto. Deus Pai Todo-Poderoso então pede a todos nós: deixe as suas cargas negativas para trás. Saibam dividir o seu tempo. Vivam com qualidade, mas qualidade que as virtudes te trazem. Porque, meus irmãos, você viver com a nobreza dos atos nobres, das virtudes, é grandioso. Viver no meio das pessoas, sabendo a importância que todas têm, sabendo que o que você tem pode ser tirado, sabendo que você pode ganhar hoje, pode perder amanhã.
E principalmente, você compreender que você está dentro de um processo de educação espiritual. Às vezes você pergunta: nossa, eu não faço mal para ninguém, eu sou bom, por que eu não tenho as coisas e outros têm? Mas aí vem uma resposta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso: meu irmão, eu te prefiro sofrendo pelo pão de cada dia do que te perder como espírito. Porque sofrendo pelo pão de cada dia, a sua mente está ocupada, o seu tempo está ocupado, e a sua mente vazia, então, não vai ser utilizada para assuntos negativos. Porque é o perigo, é a mente vazia. Porque nós percebemos, e assim a espiritualidade percebe, porque a mente precisa estar ocupada durante todo o tempo para que o negativo, o material, o fútil, o desnecessário não ocupe o espaço da sua mente e não te conduza para outros lados. Assim, ele precisa te dar ocupação mental, ele precisa te dar ocupação material, ele precisa te dar uma preocupação para que você busque nele a proteção. Porque você não pode ter as mãos soltas, porque pode se perder. Então veja bem, é o compromisso com Deus Pai Todo-Poderoso, que quando o nosso espírito assim se estabelece, ele se torna digno de receber aquilo que ele não poderia receber se ele fosse frágil, flexível. A fortaleza de um espírito está na determinação da sua caminhada para Deus. E você pode viver na terra sendo um espírito de Deus. Você pode viver na terra trabalhando, fazendo as suas coisas e ser nobre nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua convivência e não se perder. É isso que Deus Pai Todo-Poderoso quer que todos nós venhamos a atingir na nossa caminhada. E assim Deus Pai Todo-Poderoso olha as suas multidões, e o desejo dele é que todos nós alcancemos essa posição. Mas as nossas mentes é que nos guiam. Então é importante a gente ter o cuidado com os interesses. Tenhamos cuidado com os interesses que nós criamos para nós mesmos. Tenhamos cuidado com as armadilhas sutis, aquelas coisas fáceis que te roubam o tempo, de estar numa plataforma de luz, que te leva sutilmente para conectar com pontos negativos. Tenhamos cuidado com essa armadilha. E saibamos do nosso objetivo dentro da terra. Que Deus Pai Todo-Poderoso, os nossos mentores, os seus mentores, querem o melhor para vocês. Mas Ele conhece vocês mais do que vocês próprios. Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Ele sabe o que pode nos dar. E Ele sabe, principalmente, que quando mais buscamos Ele, é quando estamos preocupados. É quando está nos faltando alguma coisa, é quando estamos atribulados. É assim que você saiba compreender que quando você está em dificuldade, você se pergunta: opa, em que direção eu estou indo? Se as coisas estão pesando para mim, os caminhos estão se estreitando, é porque eu devo voltar, ou eu devo corrigir alguma coisa que não está boa. Então corrija. Opa, preciso me dedicar mais, o objetivo do meu espírito é outro. Tem uma programação reencarnatória, nessa programação eu devo voltar para Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não posso pensar que eu sou especial em relação aos outros, porque a lei de Deus é para todos, não há privilégios, todos devem passar pelos mesmos processos de evolução, pelas mesmas desimpregnações. Você deve compreender que tem que haver modificações positivas em tudo, e que essas modificações é da sua responsabilidade. Você pode sim pedir a Deus Pai Todo-Poderoso nas suas orações, como foi falado aqui anteriormente, as suas orações espontâneas. Falar para Deus: olha, eu estou com um problema aqui comigo, eu estou querendo ser um ser melhor, eu estou querendo evoluir em meus sentimentos, em minhas atitudes, melhorar minhas virtudes, mas estou com dificuldade.
Porque eu converso com uma pessoa, ele me traz uma notícia. Eu converso com outro, ele me traz uma notícia. O que eu faço? Pode ter certeza que vai vir na sua intuição. Não converse com aqueles que te ofertam energia negativa. Não valorize aqueles que te deram energias negativas em suas palavras. Saiba selecionar o que é importante nas palavras dos outros. Aí você pergunta a Deus Pai Todo-Poderoso: mas meu Deus, como é que eu faço então para me desimpregnar se eu não consigo ficar longe dessas pessoas? É ter ouvido para o que é útil. E Ele vai lhe dizer: tenha ouvidos para o que é útil. E feche os seus ouvidos para aquilo que não serve. Tenha o seu juízo das palavras dos outros, o que te serve e o que não serve. O que deve ser considerado e o que não deve ser considerado. O que é importante e o que não é importante. Assim você faz o seu juízo. E não absorve o que não deve ser absorvido. E lembre-se bem, na sua consciência, há o registro daquilo que você faz, do que você pensa, daquilo que você fala. A impregnação da sua consciência é ato seu, é da sua responsabilidade. Foi um ato que você praticou. E nesses registros de consciência está a energia que pesa no perispírito. Está a energia que pesa e que impede o espírito de subir para as camadas da luz. São as cargas pesadas. Então que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê a sabedoria para termos atitudes para nos direcionarmos para o caminho melhor. E principalmente compreendermos: se não houver atitude da nossa parte na direção de construirmos um ser melhor dentro de nós a cada dia, vamos viver pedindo, vamos viver lamentando e assistindo os outros que conseguiram fazer isso de forma positiva. Lembre-se disso. Não basta a intenção de ser bom, tem que ser efetivamente. Não basta o projeto de fazer, tem que ter o resultado. Do contrário, serão espíritos intermediários, a ficar perguntando e lamentando porque os outros foram adiante e vocês não foram. Então, quando perguntarem isso, já tenham uma resposta. É a bagagem que você carrega em suas consciências, são seus registros. Apague eles, modifique, se qualifique, se enche de virtudes e transponha os limites da evolução do seu próprio espírito. E graças a Deus. Agradeço a todos por terem me escutado.